E aí, tudo certo? Olha, imagine só a situação. Você está conhecendo alguém, rolando aquele clima, tudo perfeito. Aí do nada você percebe que um de vocês tem uma necessidade extrema, por exemplo, de organização e rotina, enquanto você às vezes mal consegue lembrar onde deixou as chaves de ontem. Um tem o silêncio total para se concentrar, o outro não para quieto nem um segundo. E a pergunta que eu faço para vocês, será que isso vai dar certo mesmo num relacionamento? E eu estou falando de um casal que um é autista e o outro tem TDAH. E aí vem aquela pergunta que não quer calar. Será mesmo que isso vai dar certo? Será que é uma mistura homogênea ou pode ser, na verdade, uma combinação meio complicada? Então hoje eu quero trocar uma ideia com você, porque pouca gente fala sobre isso e acredite, existem muitos casais assim por aí, mesmo que não sejam tão comentados assim. Então, pela thumbnail e pelo título, você já sabe o tema do vídeo de hoje. E também foi uma sugestão do inscrito Roberto Heimer, que basicamente ele sugeriu um tema de vídeo sobre um casal de um homem autista e uma mulher com TDAH, ou o inverso também. Como é esse tipo de relacionamento? Isso dá certo ou errado? Então, logo no começo do vídeo, eu já quero saber a sua opinião sincera sobre essa pergunta que eu vou fazer agora. Será mesmo que existe alguma possibilidade de um relacionamento neurodivergente com uma pessoa autista e TDAH darem certo? E se você conhece pessoas neurodivergentes, ou até mesmo é você, comente aqui a palavra "eu conheço". E se você ficou curioso para saber os dados e minha opinião, fique até o final do vídeo. E antes de começar o vídeo, como de costume, não se esqueça principalmente do seu like, que é muito importante para o engajamento aqui do vídeo e para o YouTube recomendar para mais pessoas. Também não se esqueça de comentar, compartilhar e se inscrever. E se você gosta do meu conteúdo, gosta dos meus vídeos, se possível, deixe um valeu demais aqui para me ajudar financeiramente. E logo abaixo aqui na descrição tem um apoia-se que você pode contribuir com qualquer valor mensalmente, que vai me ajudar muito mesmo. Sendo assim, vocês vão me incentivar a manter mais constância aqui na publicação do vídeo e também dar um gás a mais financeiramente. Beleza? Então, chega de enrolação e vamos embora pro vídeo. Bom, pra gente começar aqui, deixa eu te contextualizar rapidinho. Ó, o autismo e o TDAH, o que são? Olha, o autismo, de acordo com o CDC, que é um dos maiores órgãos de saúde dos Estados Unidos, não é uma doença, mas sim uma condição do neurodesenvolvimento. Pessoas autistas processam o mundo de uma forma diferente, têm uma certa maneira de se comunicar, de sentir e de interagir socialmente. E também é dividido em graus: grau 1, grau leve, grau 2 e grau 3. Já o TDAH, segundo o American Psychiatric Association, envolve um certo mix de certas dificuldades de foco, impulsividade e muitas vezes uma energia quase inesgotável. E segundo dados do Instituto Inclusão Brasil e pesquisas recentes, estamos vivendo um boom de diagnósticos de neurodivergência no Brasil. O número de pessoas sendo diagnosticadas como autismo e TDAH na vida adulta está aumentando exponencialmente. E sabe o que isso significa? Significa que tem um monte de gente aí fora que está descobrindo essas características sobre si mesmo bem na fase de construir relacionamentos sérios. Então, muitas vezes, essas pessoas que já tiveram relacionamentos ou ainda têm relacionamentos não sabem que tem o autismo ou o TDAH. Ou muitas vezes é uma pessoa com TDAH tendo um relacionamento com uma pessoa autista que nenhum deles sabe, entende? Então esse vídeo, essa conversa, não é só curiosidade assim. É uma necessidade real para entender esse tipo de relação entre eles. E quando a gente pensa em um homem autista, como uma mulher, por exemplo, com TDAH, o que geralmente aparece é uma espécie de balanço, entre aspas, né? O homem autista geralmente tende a trazer rotina, estabilidade e previsibilidade. Já a mulher com TDAH pode colocar energia, movimento, criatividade dentro da relação. É como se fosse a âncora e o outro fosse uma espécie de vento. Só que, claro, né, isso não vem sem desafios. Por exemplo, ele pode se sentir cansado com a impulsividade nela, enquanto ela pode achar que ele é rígido demais em certos hábitos, em certa comunicação. Agora imagine essas duas mentes compartilhando o mesmo teto, o mesmo quarto e o mesmo cotidiano.
Mas calma, antes de vocês pensarem, cara, isso é receita para dar errado, não vai dar certo. E vou contar uma coisa que vai mudar sua perspectiva completamente. Então fiquem comigo que daqui a pouco vocês vão entender por que alguns especialistas estão considerando essa dupla como uma das combinações mais interessantes no mundo dos relacionamentos. Bom, querendo ou não, existe aquele lado desafiador na questão dos relacionamentos neurodivergentes, especialmente o TDAH e o autismo. Ó, começando com certos perrengues aqui, porque não dá para romantizar, é claro. Segundo o Dr. Tony Atwood, que é uma referência mundial em autismo, destaca que relacionamentos neurodivergentes enfrentam desafios únicos, né? Que pode colocar qualquer casal no limite. Olha, imagine aqui comigo essa cena. A pessoa autista precisa jantar sempre às 7 horas da noite, no mesmo lugar da mesa, com o mesmo ritual. Já quem tem TDAH, às vezes nem lembra que existe almoço, quanto mais jantar. E quando lembra, quer comer parado na cozinha mesmo, porque sentou para ver um vídeo no celular, enfim. E certas pesquisas da Associação Brasileira do Déficit de Atenção mostram que pessoas com TDAH têm 2 vezes mais chance de divórcio do que a população em geral. E não é porque as pessoas são ruins, ok? É porque a dinâmica neurológica delas cria certos conflitos específicos que muitos casais não sabem lidar. E também a outra questão é a comunicação, que é outro ponto mega crítico, né? A pessoa autista pode ser super direta às vezes, né? Falando exatamente o que pensa sem filtros sociais. Já muitas vezes o TDAH pode falar por impulso, sem pensar nas consequências, ou então se distrair no meio da conversa e mudar de assunto completamente. Ó, vou dar outro exemplo real aqui para vocês entenderem como isso se manifesta no dia a dia. É um casal onde ele é autista e ela tem TDAH. Eles estão planejando uma viagem. Ele já pesquisou todos os hotéis, tem planilha com horários de voo, já sabe que restaurante vão comer cada dia. Ela viu um post na rede social sobre o lugar incrível e decidiu que quer mudar o roteiro na última hora. E o resultado, ele entra em colapso porque a estrutura mental dele foi quebrada. E ela se sente controlada e sufocada porque sente que não pode ser espontânea. E aí começa aquela briga onde ninguém entende o lado do outro. Mas agora vem a parte que vai surpreender vocês. Porque tem outro lado dessa história que a maioria das pessoas não conhecem e que pode mudar totalmente nossa visão sobre esses relacionamentos. Tem pesquisas recentes, incluindo trabalhos do Instituto Inclusão Brasil, que estão mostrando que quando esses casais conseguem encontrar certo equilíbrio, eles podem desenvolver uma dinâmica de complementaridade que é quase perfeita. E sabe o porquê? Porque as características que parecem opostas, na verdade, podem se complementar de uma forma genial. A organização extrema da pessoa autista pode ser exatamente o que alguém com TDAH para funcionar melhor. E a espontaneidade e flexibilidade de quem tem TDAH pode ajudar a pessoa autista a sair da zona de conforto de uma forma mais gradual e saudável. É como se fosse uma espécie de 2 peças de quebra-cabeça que não fazem sentido sozinhas, mas juntas criam uma imagem completa. Olha, como aquele exemplo que eu falei para vocês, né, do casal que está fazendo uma viagem, eu vou fazer uma abordagem agora diferente. Ele cuida de toda a logística, reservas, documentos, planejamento, e ela traz as descobertas espontâneas. Aquele restaurante escondido que ela achou por acaso, a mudança de planos que levou a eles a uma experiência incrível, que nunca teriam tido seguindo só o roteiro. E o resultado? Uma viagem perfeitamente organizada, mas com momentos de surpresa e aventura. Ele se sente seguro porque a base está estruturada. E ela se sente livre porque tem espaço para improvisar dentro dessa estrutura. E tem mais uma coisa fascinante que as pesquisas estão mostrando. Um estudo da Universidade de Cambridge descobriu que pessoas autistas conseguem ler e compreender outras pessoas autistas melhor do que conseguem compreender neurotípicos. Que eu também já fiz um vídeo aqui, em específico, né, com pessoas neurodivergentes com relacionamentos com pessoas neurotípicas. Então, quando terminar esse vídeo, vocês podem ir na playlist, que lá tem uns 3, 4 vídeos a respeito do tópico de autistas, né? E voltando um pouco pro vídeo, e essa compreensão neurodivergente também acontece com pessoas com TDAH entre si.
Mas quando tem um casal autista, TDAH, tanto um homem com TDAH ou um homem com autista, uma mulher com TDAH, uma mulher autista, acontece uma coisa interessante. Eles meio que desenvolvem uma forma única de comunicação que mistura certa clareza direta do autista com a intensidade emocional do TDAH. A pessoa autista meio que aprende a interpretar os sinais não verbais específicos do parceiro com TDAH, e quem tem TDAH aprende a respeitar e até valorizar a necessidade de estrutura do parceiro autista. E agora vem a pergunta que o escrito fez e possivelmente todo mundo já fez. Mas e quando é mulher que é autista e o homem com TDAH, ou dois homens ou duas mulheres, a dinâmica muda completamente? Essa é uma questão super importante, porque a forma como o autismo e o TDAH se manifestam pode ter nuances diferentes dependendo do gênero, e isso impacta diretamente na dinâmica do relacionamento. Mulheres autistas, por exemplo, historicamente foram subdiagnosticadas, porque o autismo feminino muitas vezes se manifesta de uma forma mais sutil. E elas conseguem usar o famoso masking, né, o famoso mascarar, que, né, melhoram, entre aspas, os comportamentos sociais mais aceitos, criando personas sociais que escondem as características autistas. Já mulheres com TDAH também foram por muito tempo ignoradas pelo sistema médico, né? Só dá um Google aí que vocês vão achar. Porque o TDAH dela se manifestava mais como uma desatenção do que hiperatividade óbvia. Então, quando você tem um casal onde a mulher é neurodivergente, existe uma camada extra de complexidade. Ela pode ter passado anos sem entender o porquê se sentia diferente, e também desenvolvendo um mecanismo de compensação que podem mascarar as verdadeiras necessidades dela. Ó, imagine um casal onde ela é autista e ele tem TDAH. Ela passou a vida inteira forçando interações sociais que a esgotavam mentalmente, porque ninguém nunca explicou para ela que tudo bem não gostar de festas barulhentas, de certas interações, e ele passou anos sendo chamado de irresponsável e preguiçoso, quando na verdade o cérebro dele funcionava de forma completamente diferente. E quando esses dois se encontram, pode rolar uma identificação profunda. Ele finalmente encontra alguém que não vai julgá-lo por esquecer coisas ou ter dificuldades com rotina, e ela encontra alguém que aceita suas peculiaridades e não força ele a ser socialmente normal, entre aspas, né, o tempo todo. Mas no fim das contas, a grande questão é: dá certo ou não dá? Cara, a resposta é: depende muito. Depende de como cada um enxerga o outro, se a diferença vira motivo de conflito, e, consequentemente, a relação vai desgastar, mas se vira motivo de aprendizado, né, o casal cresce junto como qualquer relacionamento neurotípico. E eu quero saber de você agora, depois desse vídeo. Você acha que esse tipo de relacionamento seria um desafio grande demais ou pode ser justamente aquilo que traz equilíbrio? Comente aqui, porque sua opinião pode ajudar muita gente que talvez esteja vivendo exatamente essa realidade. E também, se você tem outro tema de vídeo que queira que eu dê minha opinião, coloque nos comentários. E antes de sair do vídeo, não se esqueça do like, de comentar, compartilhar e se inscrever. No mais, sucesso para todo mundo e até a próxima.